Isso, agora sem mais interrupções, a professora já está gravando a aula. Nós vamos, então, falar de um esporte que, como eu falei no início, ele não é muito valorizado no Brasil, tá? Temos, sim, né, times, a seleção brasileira desse esporte, mas ele não é tão valorizado quanto, por exemplo, o futebol, tá? Esse esporte que eu estou me referindo é o basquete, tá? Acredito que vocês já tenham jogado, né? Já tenham feito alguma aula de basquete na escola e vocês conhecem esse esporte, né? Todo mundo conhece esse esporte? Se eu conheço, não, nem. Vamos então conversar um pouquinho sobre o basquete. Vamos iniciar somente com uma conversa. Não precisam pegar a apostila agora, tá? A disciplina é língua portuguesa, mas vamos conversar um pouquinho sobre esse esporte. Quem é que sabe de algumas regras ou lembra de alguma coisa do basquete que queira falar? Não pode chutar a bola. Léo? Basquete é um pouco de futebol. Não pode chutar a bola. Pessoal, vamos só organizar. Gabriel, Ló, vamos organizar. Léo, sua vez de falar. Tem um tempo em que os jogadores podem ficar com a bola sem ir jogar para a cesta. E também tem ali a marca de jogar demais daquela marca é 3 pontos. Se 2 pontos só. Tá, e o objetivo deste jogo, deste esporte, qual é, gente? Quem gostaria de falar? É jogar na cesta e ganhar. Isso, O objetivo é o time fazer mais cestas ou mais pontos do que o outro time. Isso, então, né, são 2 times que jogam entre si e o objetivo é arremessar a bola e acertar a cesta, né? Só que esse esporte, ele tem algumas regras. Eu não conheço todas. Não sou uma jogadora de basquete. Mas nós vamos falar mais hoje sobre o basquete com pessoas com deficiência, tá? Pessoas cadeirantes. Vocês sabiam que existe o basquete para pessoas com deficiência física? Sim, não sei como é que ele consegue jogar, mas Isso. Não são todas as pessoas, né, com deficiência que conseguem jogar o basquete, mas pessoas pessoas que são cadeirantes, mas que têm algumas características em particular, elas conseguem jogar. Claro que tem que ter, né, a força, né, gente? Vocês imaginem que um jogador de basquete que é cadeirante, ele precisa quicar a bola e também conseguir movimentar a cadeira. Então, ele tem que ter muque, né, gente? Tem que ter força, porque ele precisa... E a cesta é mais baixa, né, tia? Na cesta. Ele precisa dar impulso, né, para a cadeira poder se movimentar. E outra coisa que eu acho interessante também é que, assim, a cesta é alta, né, gente? A cesta é bem alta. E aí, a pessoa que está jogando e que é cadeirante, ela precisa também ter a força, né, do impulso para movimentar o braço e arremessar a bola na cesta. A altura média dos brasileiros fica entre 1,70 e 1,75 de altura, tá? E quando a pessoa, o jogador de basquete, deste caso, né, cadeirante, quando ele está sentado na cadeira, que tem também algumas características que são diferentes da cadeira de outra pessoa cadeirante que não joga basquete, quando ele está sentado e ele estica o braço, ele tem que alcançar em torno de 1,72 m de altura, que fica, né, na altura média do brasileiro, tá?
Tem muitos outros detalhes que a gente vai ver agora, tá? Mas qual é o objetivo disso? Por que a gente está estudando esse tipo de esporte? Na verdade, o que nós vamos estudar são regras de jogos, tá? Vamos falar sobre outros jogos, mas talvez hoje não. Talvez hoje só dê tempo de falar do basquete mesmo, tá? Mas a gente vai estudar jogos, tá? E a forma como as instruções são repassadas, né? Por quê? Nós estudamos os verbos e vimos o verbo imperativo, que é quando esse verbo ele vai expressar uma ordem, um pedido, né? Por exemplo, jogue ou arremesse a bola na cesta, empurre a cadeira, quique a bola no chão, né? Então, o que essas frases têm em comum? Todas elas estão dando instruções de como jogar, né? Tipo uma receita também, a gente vai fazer um bolo. Então, pegue os ovos, misture com açúcar. Todos os verbos estão me dizendo como eu devo fazer, né? E é uma ordem ou um pedido, né? Então, nós vamos estudar um pouquinho mais esse verbo imperativo, certo? E claro, né, gente, sempre em língua portuguesa, interpretação de textos, de cartazes, de gráficos, infográficos, tá? Como a gente já vem fazendo, né? Sempre a apostila nos apresenta um tipo de texto, e aí, com esse texto, nós vamos aprender algumas coisas, verbos, algumas situações da língua portuguesa, tá? Então, eu peço que vocês peguem a apostila de vocês na página 45. Oi, Dilnei. Eu vi um japonês ou um chinês que ele era tão alto quando ele jogava basquete, que um colega do time dele era só dar bola para ele, que ele colocava só o braço, tão alto. Então, a altura média dos jogadores de basquete é 2 metros. Isso, 2 metros, tá? Existem, né, jogadores Os menos caras de são 2 muito metros, grandes. mas a altura média é essa. E vocês sabem que esse esporte, acho que eu já falei no início da aula, ele é muito valorizado em países da América do Norte, tá? Dessa região aí do nosso planeta. Então, vamos lá. Página 45 da apostila, todo mundo já se localizou? Um show de bola. As possibilidades de jogos, brincadeiras e esportes são inúmeras, né? São muitas. Neste capítulo, você vai conhecer um pouco mais sobre as diversas formas de divertimento. Só aqui na primeira página dessa unidade, a gente vê, né, jogos de tabuleiro, o xadrez, a dama. Confesso para vocês que eu nunca aprendi a jogar xadrez. Também nunca me esforcei muito, tá? Mas é um jogo que... Não é muito difícil. Eu acho... Só é difícil ser bom. É um jogo... Eu sei mais ou menos. É um jogo de muita concentração, né? Muita estratégia. Uhum. De estratégias. E tem um monte de regras, né? Uma vez o meu filho ganhou um joguinho de xadrez e vieram as instruções ali, né? Mais gente, eram tantas regras. Confesso para vocês que eu nunca aprendi a jogar, mas tenho curiosidade, sim. Então, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os jogos. Xadrez aqui, ó, tia, xadrez. Aham. Ótimo. Agora, na página 46, nós temos ali algumas imagens, né? Olhem, analisem, observem com atenção as 4 imagens que vocês têm ali. Os jogos, como falou ali no início da unidade, são inúmeras as formas, né, que
as maneiras e formas que a gente tem de se divertir com jogos, né? O primeiro jogo que a gente está vendo ali é o futebol. É usado a bola, né? E nós temos sempre 2 times em campo que jogam um contra o outro. Nesse, o objetivo é fazer o gol, né? Jogar a bola lá na rede. Esse jogo, ele deve ser jogado em equipe, né? Um jogador sozinho não faz milagre, até porque vão ter, num jogo de futebol de campo, me corrijam se eu estiver errada, são 24 atletas dentro do campo, né? 12 para cada lado. Então, um só não faz milagre, né, gente? É claro que a gente tem ali atacante, zagueiro, goleiro, meio-campo, né? Enfim, são várias as posições. Mas um depende do outro, né? Então, tem que jogar em equipe. Temos o basquete, que estávamos falando, que também é um jogo de equipe, né? Cada um no basquete ali tem a sua posição, a sua função, mas o objetivo é o mesmo, né? Fazer cestas. Temos o jogo de xadrez, que ele é feito em duplas, porém, cada jogador tem a sua estratégia, o seu modo de jogar, então ele joga sozinho, ele não vai depender de outra pessoa, né? A mesma coisa ocorre aqui com o ping-pong, ou com o tênis de mesa. Eu conheço como ping-pong. Quando eu era criança, eu jogava muito. A minha mãe chegava do trabalho, gente, ela queria matar os 4 filhos dela. Nós fazíamos o ping-pong na mesa da cozinha. Só que a gente não tinha aquela redinha ali que vocês estão vendo, ó. A minha mãe comprava pra gente a raquetezinha, né, e as bolinhas. E aí a gente colocava uma vassoura atravessada em cima da mesa, no meio da mesa, tirava tudo, chamava a vizinhança toda e a gente fazia campeonatos de tênis de mesa, de ping-pong. Quando a minha mãe chegava do trabalho, ela ficava doida da bagunça que a gente fazia, assim, aquela vassoura em cima da mesa ela odiava. Mas a gente brincou muito, assim, e era muito legal. Olha só. Campeonato, tia. A gente fazia campeonato com os vizinhos lá. Aham. Jogamos muito tênis com vassoura em cima da mesa. Tênis de mesa, né? Tia, tem uma dúvida. Oi. Por que ali no basquete, às vezes no futebol, uma pessoa usa um negócio aqui nessa parte aqui? Para Então, proteger, né, minha filha? aqui é a cotoveleira, tá? É para proteger o cotovelo, para quando cair não machucar. E o mesmo acontece com a joelheira, tá? É para proteção mesmo. Mas no basquete não é muito comum, não. Agora, no vôlei, eu também já joguei vôlei e adorava colocar a minha joelheira. No vôlei, é mais comum, porque daí os jogadores eles se jogam no chão, porque no basquete a bola fica quicando no chão, né? No vôlei não, no vôlei a bola não pode ir para o chão, ela tem que ir para o chão do adversário, né? E aí quando o jogador ele dá uma cortada, né? O que acontece? A bola geralmente ela vai para o chão. O objetivo do adversário é tocar a bola no chão do outro time, né? E aí as pessoas, os jogadores se jogam no chão mesmo, de qualquer maneira, para não deixar a bola quicar no chão. Então, eles têm muitos machucados no joelho, né? Aquela quadra, ela é bem lisinha, mas só que quando arrasta no chão, queima, né? Então, eles usam a joelheira como proteção do joelho. Joelheira é joelho, né? O meu pai não machuca tanto assim, porque ele joga vôlei de areia, né? Lá no Parque da Família. Então, daí porque tem várias, né? Acho que eu posso chamar de modalidades. O de areia é fofinho dele. No de areia, daí nunca vi, pelo menos, usarem joelheira. E tem um jogo. Ai, vocês vão lembrar do nome, agora eu esqueci. Futevôlei. É tipo. Tem o futevôlei também, tipo são variações, né? Voleibol. Raquetinha. Não, eu tô falando daquele esporte que é na água, que eles vão...
arremessando a bola. É meio que Um futebol na água. Não. É tipo vôlei, porque daí é com as mãos, né? Ai, como é que é? handebol. Não. Handebol, aí é tipo futebol com as mãos, né? Agarra a bola com as mãos e vai passando para as outras pessoas do time, mas o objetivo é fazer o gol. É como se fosse uma mistura do vôlei com o futebol, né? Porque daí é com as mãos. Mas eu vou lembrar o nome, daí já falo para vocês. Desses esportes aqui, desses 4 esportes, vocês já conheciam, já praticaram alguns deles ou não? Claro. E Eu pratiquei só natação. agora me digam, tem algumas perguntas ali, mas daí eu teria que fazer individualmente, né? Mas se vocês conhecem todos esses jogos, eu já consigo concluir essa parte com uma última pergunta. E, por favor, levantem a mão, que eu estou vendo todos vocês. Levantem a mão para poder falar, tá? Eu estou vendo todos vocês. Eu gostaria que alguém me respondesse, que alguém pensasse bastante e respondesse o que todos esses jogos aqui, todos esses 4, têm em comum. Né? Porque jogos é jogando. Competição. São jogos? Competição. Muita coisa. Tá, pode ser, mas eu gostaria de ouvir uma outra coisa. Além de competições que podem ou não ser realizadas, o que mais que esses jogos ou esportes têm em comum? Porque todos vai ter... Ai, esqueci o nome. Não é competição, esqueci o nome. Vamos ver. Brian, que levantou a mão. Tia, o nome daquele negócio lá que tu tinha falado é polo aquático. Isso mesmo, polo aquático. Obrigada, Brian. E que todos usam bola. Gabriel. Não, nem todos usam bola, né? O xadrez não é usado bola. Gabriel Ló. Todos têm suas regras. Exatamente, Gabriel. Obrigada. Todos esses jogos aqui, eles possuem regras. Tanto os que são praticados, né, individualmente, apenas com o adversário, quanto os outros que são em equipe, todos eles têm suas regras. Claro que, né, um jogo tem uma regra diferente do outro, mas todos eles têm regras. E quem não segue pode sofrer penalidades, tá? Agora vamos para a página 47, por favor. Gente, como vocês já são, né, bem grandinhos e tal, crianças inteligentes, espertas, eu não vou compartilhar a tela neste momento. Se vocês sentirem dificuldade, vocês me avisem, mas também lá na escola eu não compartilho tela, né? Cada um fica com a sua apostila. Então, acompanhem as informações aqui na página 47, por favor. Regras de jogo. Esse aqui, basquete em cadeira de rodas. Então, nós temos um time com 5 atletas, tá? 5 em cada time, né? A quadra, ela segue o padrão olímpico, tá? Então, na quadra, a gente tem ali mostrando cada partezinha da quadra. Então, a gente tem o garrafão, a linha de 3 pontos, a área de lances livres. Ali do ladinho, para não ficar muito misturado ali na quadra, tem mostrando a cesta, né? Como eu falei para vocês, ó, a altura média de um brasileiro, tá? De uma pessoa brasileira. E um atleta cadeirante esticando o braço. Quando ele estica o braço, ele fica com a altura média, né? A cesta, ela tem a altura, a gente pode usar tabela ou cesta, tá, gente? Mas a cesta, ela tem a altura de 3,5 metros. Então, 3 metros e 5 centímetros. O diâmetro da cesta, tá? Que é aquele aro, né? Por onde a bola vai passar, ele tem
46 centímetros, tá? E aí, a bola, ela vai perfeitamente passar pelo diâmetro da cesta, tá? Vocês já viram, né, uma bola de basquete, então vocês percebem que a bola ela tem que ser um pouco menor do que a cesta, porque senão ela não vai passar, né? Passe de bola. O jogador deve quicar, arremessar ou passar a bola a cada 2 toques na cadeira. Então, as regras são, né, bem diferentes do basquete para pessoas que não são cadeirantes. A duração, 4/4 de 10 minutos. Como é que eu interpreto isso, gente? 4/4 de 10 minutos. Quantos minutos? 2h30? 2 minutos e meio, 2 né? minutos e meio. Isso. Quem pratica, então, na classificação funcional, os atletas são avaliados conforme o comprometimento físico-motor, tá? Então, não são todos os atletas, como eu falei para vocês no início, não são todos os atletas que conseguem, né, praticar esse esporte. Quanto maior a deficiência, menor a classe. Então, a soma desses números na equipe de 5 pessoas não pode ultrapassar 14. São algumas regras aqui para montar o time de quem vai jogar, tá? Curiosidades. Ferrari. As cadeiras de rodas do basquete chegam a custar mais de $5.000 e podem durar apenas 6 meses e não tem freios, tá? Então, essas cadeiras de rodas, elas são totalmente adaptadas, né, para que o jogador, o esportista ali, o atleta, possa ter os movimentos maiores, né? Vocês podem ver... É muito caro! R$25,000. São bem caras essas cadeiras. $5.000, Gabriela. Não, mas ele fez um cálculo aproximado em reais, tá, Brian? $5.000 é igual a $5.000 é igual a R$25.000. Isso, mais ou menos, em torno disso. E aí, como vocês percebem ali na imagem, a cadeira ela é bem diferente, né? Justamente para poder ampliar ali os movimentos do jogador. Então, o encosto dela, né? Aqui a parte de trás não é tão alto, tá? Como a cadeira de rodas normal. O encosto aqui dos lados também é baixinho, ó, justamente para que o jogador tenha, né, um movimento maior, mais amplo ali dos braços e do tronco, né, a parte que ele possivelmente consegue mexer, tá? Virem a página, por favor, ainda tem mais um pedacinho ali sobre os equipamentos, né? Então, a gente tem o encosto baixo da cadeira, que permite os movimentos de tronco, como a professora já falou. As rodas inclinadas oferecem mais estabilidade, tá? Porque vocês imaginem o seguinte, vou usar um exemplo bem claro. Quando um carro ele está em alta velocidade e ele vai fazer uma curva, ele pode capotar, né? Com as rodas inclinadas, então, quando eles estão em uma velocidade maior e eles giram, né, fazem a volta, então a estabilidade deles é maior. Se as rodas fossem assim, o que ia acontecer? Poderia virar a cadeira, né? Então, justamente para não acontecer isso, as rodas são inclinadas, para dar mais estabilidade para o jogador. Proteção para pernas e pés. Existe essa proteção justamente pela falta de movimentos que esses jogadores têm, né, nas pernas, tá? Então, como eles não sentem, né, as pernas, para eles não se machucarem, né? Caso a perna escorregue, saia daquele lugar ali, então eles podem se machucar. Para isso não acontecer, os pés são presos ali na cadeira, tá?
tem a camiseta normal, né? Os shorts, o tênis e a meia. E a bola, ela tem 76 centímetros a circunferência dela, tá? E pesa de 600 a 650 gramas, certo? Agora, qual esporte essas... Eu só vou ler para vocês e explicar o que vocês têm que fazer, porque até agora a gente falou um pouquinho sobre esporte, eu expliquei um pouco para vocês, agora eu vou explicar as atividades. Eu gostaria que vocês não fizessem nada enquanto eu estiver explicando, tá? Deixem para fazer quando eu terminar. Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntem agora, por favor, tá? Dilney, fecha teu microfone, querido. Que hora que eu abri? Como? Não, eu tava me perguntando. Você deve ter aberto sem querer, tá? Olha só. A qual esporte essas informações se referem? Fácil, né? Quicar a bola é o mesmo que... Tem ali 3 opções, escolham uma. Qual é a regra sobre a posse de bola nesse jogo, tá? Se vocês não lembram, voltem lá no texto, no texto que está explicando, e escrevam qual é a regra para o posse de bola. O que é a posse de bola? Eu posso ficar com a bola comigo até que eu faça o quê? Depois que eu fiz isso, eu não posso mais ficar com a bola, eu tenho que passar para outro jogador. Como é que é a quadra? O que eu falei para vocês e o que está escrito no texto, que quais as características ali da quadra? O que ela segue? Qual é o padrão que segue esta quadra, tá? Quais são as características da cadeira de rodas utilizada? Então, a professora também explicou bastante para vocês sobre a cadeira, tá tudo escrito ali, tá? Depois, na página 49, quais são as curiosidades sobre essa cadeira? Tem uma curiosidade aí que vocês também ajudaram a discutir. Qual é a altura da tabela, ou cesta, tá, gente? De que forma o atleta cadeirante alcança a altura de 1,72 m? E por último, em sua opinião, quais características um atleta paralímpico precisa ter? Gente, essa questão aqui a gente precisa conversar um pouquinho antes. Um atleta que não possui nenhuma deficiência, ele treina bastante, né? Por que ele treina? Porque ele precisa ter força, ele precisa ser saudável, ele come bem, e ele precisa correr bastante, então ele treina corrida, né? Ou ele precisa nadar, enfim, ele treina para aquele esporte em particular que ele faz, né? Um atleta paralímpico, ele não consegue fazer tudo o que um atleta sem a deficiência consegue, né? Ele precisa ter algumas características específicas, porque senão ele não vai conseguir se movimentar, não vai conseguir fazer um bom jogo, né? Então pensem bem, imaginem um atleta paralímpico, né? Num jogo de basquete para cadeirantes, o que ele precisa ter? Tá? Claro que essas características ele pode adquirir com o tempo, com o treinamento. Mas então, eu estou jogando, né? Sou cadeirante, estou jogando lá e preciso fazer o quê? Quais as minhas características essenciais para a prática desse esporte, tá? Feito isso, a gente volta, discute, corrige para poder continuar, tá bom? Deu para entender? Bem tranquilinho até aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou fechar o meu microfone, porque eu estou em casa, né? Daí vocês já sabem. Vou fechar meu microfone, mas eu gostaria que vocês permanecessem com a câmera aberta e microfone desligado, tá?
Ô, tia, a internet tá bem ruim. Eu não tô conseguindo entender muita coisa. É pra fazer a página 48. A internet não tá ruim, tá bem ruim. Ô, Léo, para fazer a página 48 e até a atividade 10 da página 49. Tá. Léo, se você acha que não está dando para acompanhar, se você preferir assistir o vídeo, tudo bem, tá? Eu tô vendo que a tua internet está travando bastante. Ui, que frio. Ô, tia, mas o cara tem que voar na sexta, né? Agora que eu percebi, o Miguel Sumadon faltou porque ele tá de aniversário. A tia caiu da aula? Ah, Já tá. tá aqui ainda, o Bruno. Você saiu. Já voltou. Bruno, feche o seu microfone. Oi, tia. Oi, Ana. Ali nas características é tipo como a cadeira aérea. Ali nas curiosidades é ali o que está dizendo ali. Tem uma curiosidade sobre a cadeira, tá ali, ó, curiosidades. No texto está escrito curiosidades, tá? Ô, tia, a arara tá em extinção. Só pra saber mesmo. Arara? É azul, arara azul. Sim. Que eu saiba sim, mas por que isso agora? Porque tem
Tem um monte de arara pra vender. Tá cheio de gente que pega pra vender. O pai acha que vai comprar uma arara ou um louro, daí não sei. Tá, Vinícius, vamos Mas não é voltar. a arara. Não é a arara azul, é a outra. Vamos voltar para o que interessa, pessoal. Esse não é o assunto de agora, tá? Mais alguns minutinhos e aí eu já vou corrigir, tá bom? Já podemos corrigir? Não. Já falta mais 3 só. Tia, como assim a altura da tabela? A altura da cesta. Ah, tá. 2, 3 metros. Ô tia, quais são as características da cadeira de rodas utilizada? Tem que me falar todas? Tudo. Sim, quais são as características?
Mayara, o que é Paralímpico? Paralímpico. É meio que uma Olimpíada, só que é só para pessoas com deficiência. Tá bom, valeu. Obrigada, Léo. Já é 9h50, tia. Meu Deus, que rápido. Também achei que hoje foi rápido, mas eu achei o assunto interessante, assim. Daí, quando é mais interessante, a gente se empolga e quando vê, acaba a aula. Gente, não dá para corrigir ainda? Não? Não, Tá. questão. Tá, tudo bem. Eu não quero pressioná-los, tá? Mas eu gostaria que vocês se concentrassem e respondessem as perguntas, tá? Não quero pressioná-los. Tia Mayara, eu tô respondendo a última agora. Terminei. Ô, tia, Oi? tô em dúvida na 9. O que você não entendeu? De que forma um atleta da cadeira alcança a altura de 1,72 m? Não sei, não faço a mínima. Mas você tem que ir lá no texto e procurar, porque lá tá Pode. bem explicadinho. Tão fácil, Tá desenhado. tão fácil. Bruno, não estamos discutindo o nível de dificuldade, eu só estou dizendo que vocês precisam procurar no texto que nós avaliamos, que nós analisamos, tá? Deus, já deu.
Ô, tia Maíra, posso ir no banheiro? Pode. Tia, tu pode ir no intervalo agora, até as 9 horas, daí quando acabar o intervalo tu corrige? O tio tá mutado. Eu vou corrigir, aí depois vocês vão para o intervalo, tá? O Kim falou alguma coisa que eu não entendi, Kim. Não, tia, porque eu achei que tava falando com a gente, daí o microfone tava mutado. Ah, tá. É, eu fecho por causa do barulho aqui de casa e depois eu acabo esquecendo. Pessoal, correção agora, tá? Independente se já terminaram ou não. Vamos lá. Vinícius, a qual esporte as informações se referem? Basquete com cadeira de rodas. Isso, basquete, né, praticado por cadeirantes, ou basquete com cadeira de rodas. Ok. Quicar é o mesmo que? A bola bateu no chão e pula pra cima. Isso, então a primeira alternativa é a correta, tá? Qual é a regra sobre a posse de bolas, Larissa? O jogador deve ficar e arremessar e passar a bola a cada dois toques dados nas cadeiras. A cada equipe tem 24 segundos para fazer um arremesso. Isso, exatamente, Larissa. Então, o jogador ele deve quicar a bola e arremessar ou então passar a bola para outro jogador a cada 2 toques na cadeira, tá? Cada equipe tem 24 segundos para fazer um arremesso. Como é a quadra? Ana Clara. A quadra segue o padrão olímpico. Exatamente, a quadra segue o padrão olímpico, tá? Quais são as características da cadeira de rodas utilizada? Miguel Mai. Elas têm proteção para pernas e pés, rodas inclinadas para mais estabilidade e encosto baixo permite mais movimentos no tronco. Isto, exatamente. Muito bem. Uma coisa que não está explícito no texto, mas também é uma característica dessa cadeira de rodas, é que ela tem rodas de apoio para que a cadeira não tombe para trás, tá? Então, também é uma característica, certo? Não está, assim, explícito no texto quanto a essas informações, né, ô Miguel Mai? Tudo que você falou está correto, mas se vocês puderem acrescentar essa informação, ficaria mais completo, tá? Posso passar para a próxima? Todo mundo colocou essas características ou preferem que eu repita a informação? Pode? Repete que eu não escutei. Ó, vou falar na ordem que está aqui para mim, mas, né, independente da ordem. Então, primeiro, a cadeira tem encosto baixo, para que os atletas tenham melhores movimentos. As rodas são inclinadas para oferecer mais estabilidade. Proteção para pernas e pés, né, para evitar acidentes, enfim. E as rodas de apoio, evitando que a cadeira tombe para trás. Número 7, página 49. Laís, quais são as curiosidades sobre esta cadeira?
Eu botei as cadeiras de rodas que custa 1.000, que tava ali. Não é 1.000, são 5.000 dólares, Laís. Isso. Essa é a curiosidade, mas também não é a informação completa, né, Laís? Ó, a cadeira de rodas. É que eu complementei com ali de baixo. A cadeira de rodas. Pode tirar, né? Vinícius, mantenha o microfone fechado, por favor. Laís, você pode continuar, por favor? Que as cadeiras de rodas dos basquete chegam a custar mais de 5.000 e pode durar apenas 6 meses e ela não tem freios. Isso, essas são as curiosidades, né? Podem custar até 5.000 reais, não tem freios e duram apenas 6 meses, tá? Qual é a altura da tabela, Miguel Fornaza? Eu botei que a altura da tabela é 3 metros e 5... Não, 3 e 5 metros. 3 metros e 5 centímetros, né? Ou 3,5 metros. Isso mesmo. Mas pode falar as curiosidades de novo, que eu não entendi. As curiosidades estão bem explícitas lá no texto, tá, Vitor? Tá lá a palavra bem grande, curiosidades, é só você olhar. Mas posso repetir sem problemas. Ela pode durar apenas 6 meses e custa cerca de 5.000 dólares. Ô, tia, pelo preço podia durar um pouquinho mais, né? Pois é, que eu imagino, tá, pessoal? Eu não tenho certeza do que eu vou falar para vocês agora. Mas eu imagino que esta cadeira, além de todas essas características que vocês já falaram, ela deve ser feita com um material especial, um pouco mais leve, né? Para que os atletas possam movimentar essa cadeira sem passar muita dificuldade, né? Porque o jogo é rápido, né? Então, ali o atleta tem que ser muito ágil. Então... Tia, mas por que dura tão pouco tempo? Porque ela é muito usada, né? Ela é muito usada. Aí eu penso também que eles podem se chocar na quadra, um bate no outro. Eu nunca assisti, gente, um jogo de futebol para cadeirantes. Já vi, assim, trechinhos, né? Mas nunca assisti um jogo inteiro, até porque é bem difícil de passar na TV, tá? Eu não tenho informações de que isso já tenha passado. Já vi alguns trechinhos, né? Em canais de esporte, já vi. Mas nunca vi um jogo todo. Então, essas cadeiras, elas são muito utilizadas, né? Na correria ali, pode bater, pode estragar, né? Então, é diferente de uma pessoa cadeirante que utiliza a cadeira para se locomover de um lugar para outro, que também usa bastante, mas a velocidade não é a mesma, né? Quando ela está, enfim, se movimentando, dificilmente ela vai bater, se chocar com outra coisa numa velocidade mais alta. Tem a pessoa que está com uma cadeira de rodas e não está jogando, ela tem um cuidado maior, vai desviando das coisas, né? Tô aqui imaginando, gente, tá? E no jogo não, né? No jogo é tudo muito rápido, então pode acontecer de estragar a cadeira. A altura da tabela a gente já viu, né? De que forma o atleta cadeirante alcança a altura de 1,72 m, Davi Henrique? O atleta cadeirante pode levantar o braço para passar de 1,75 m. 1,72 m, tá? 1,72 m. Isso mesmo, cadeirante, então, erguendo o braço, né? Esticando o braço, ele consegue chegar à altura de aproximadamente 1,72 m, às vezes um pouco mais, né? Dependendo da pessoa.
Em sua opinião, quais características um atleta paralímpico deve ter? Então, foi o que eu expliquei para vocês já antes, aí depois o Miguel Fornaza perguntou, né, o que era paralímpico, e o Léo acabou respondendo, né? Peço desculpas para vocês, não expliquei o que era paralímpico antes, não me liguei que vocês pudessem não saber o que era, tá? Então, a questão número 10, eu gostaria de ouvir o Pedro. Quais são, Pedro, as características que você imagina que um atleta paralímpico deve ter? Força, reflexo e trabalho em equipe. Sim, o trabalho em equipe é essencial, mas eu gostaria que vocês focassem nas características do jogador, né? O trabalho em equipe é muito importante, com certeza, mas as características do próprio jogador, dele em particular, tá? Alguém mais? Pedro, tá ótimo, tá? Só veja assim com os colegas se você consegue complementar alguma coisa, tá? Ana Clara? Eu coloquei, na minha opinião, o atleta deve ser alto para conseguir fazer a cesta, mesmo sentado ou sentada na cadeira e ter força. No caso do basquete, né? Precisa ter altura, ok. O Pedro botou precisa ter força, né, Pedro? O Pedro botou força. Que mais, Pedro? Reflexo. Reflexo é muito importante, né, gente? Porque quando... Agilidade, ótimo, Vinícius. Falando ainda do reflexo, né? Quando a bola vem na sua direção, se você não tiver um bom reflexo, você leva uma bolada, né? Então, ter um reflexo bom é realmente importante. Podemos complementar, então, assim, força, agilidade, reflexo, altura, né? Ele precisa ter também, né, gente, impulso, né, arranque, porque tem gente que tem força, mas na hora de dar o impulso para fazer alguma coisa, não é bem sucedido, né? Tem que ter, assim, aquele impulso para poder sair, né, da partida, digamos, não vejo outra palavra agora, com a cadeira de rodas, né, para poder sair. Beleza, muito bem. E ter cuidado. Essa primeira parte nós já concluímos, vocês interpretaram muito bem o texto, né? Quem conseguiu ler aqui, quem deu a sua opinião, beleza. Agora, pessoal, a gente vai fazer um intervalinho de 5 minutinhos, tá? E assim que voltarmos, vamos continuar. Querido, você precisa comer antes da aula, tá? O intervalinho é de 5 minutinhos, 6 no máximo, 7 no máximo, tá? Vamos lá.
Vou pegar mais Nutella. Que legal, Gabi. Só pra se achar. Divertido. Foi lá ganhar um torneio e compro 26. Luana, a tua tela tá no seu rosto. Oi? A tua tela tá com o zoom todo. Pô, ele tá falando que a tua tela tá com zoom. Eu sei, foi eu que coloquei. O Gabi travou. Voltamos, pessoal, voltamos. Em suas posições, em suas marcas. A regra do jogo é a seguinte. Todo mundo com câmera aberta, microfone fechado. Estou esperando o Miguel Fornaza, o Kim, o Brian. Pessoal, agora a gente vai falar do verbo imperativo que eu já havia falado para vocês no início da aula, tá? Nós temos um trecho ali na página 49 que diz o seguinte: o jogador deve,
quicar, arremessar ou passar a bola? Olivia, esqueceu. Ou passar a bola a cada 2 toques dados na cadeira. Então, aqui tem, né, uma instrução dizendo como funciona o passe de bola, tá? Vocês perceberam que a palavra deve, né, o verbo deve, está em destaque. O que vocês devem fazer? O que exprime, o que significa, né, a forma verbal destacada, a palavra deve, está dizendo que é uma instrução, que é um sentimento ou a ação de um personagem. Pode falar, tia? Pode falar, Pedro. Instrução. Uma instrução, está instruindo, né, que o jogador deve fazer aquilo. É uma regra, então ele deve seguir. Portanto, é uma instrução, certo? Essa questão era bem fácil, bem simples, então por isso eu nem dei o tempo para vocês fazerem, porque eu imagino que vocês, como o Pedro respondeu corretamente, vocês todos iriam responder. Todo mundo entendeu? Tranquilo, né, gente? Vamos lá. Agora, em que modo verbal, tá? Não é o tempo, é o modo. Em que modo verbal ela está conjugada? Imperativo? Isso mesmo, no modo imperativo, tá, Ana? Então, a palavra deve está conjugada no modo verbal imperativo, né? Está dando uma instrução, uma ordem, ou fazendo um pedido, né? Então, ali está instruindo de como o jogador deve passar a bola. Tem um quadrinho amarelo ali que eu gostaria de pedir para a Natália ler e que todos ouvissem com bastante atenção, por favor. O modo imperativo pode expressar ordem, pedido, desejo, súplica, aviso, etc. O imperativo pode ser afirmativo. Peraí, pai. Tia, peraí, só um pouquinho. Tá. Afirmativo, eis, não faça isso. Negativo, eis, não faça isso. O ex que você leu é exemplo, tá? Ah, tá. Então, faça isso, né? Quer dizer afirmativo, pedindo para fazer ou mandando fazer, enfim. E negativo tem o não ali, como demonstrando uma forma negativa, tá? Todo mundo entendeu até aqui? Certo. Então, vocês podem, por favor, virar a página. E agora eu vou dar as instruções de como vocês devem fazer as próximas atividades, tá? Temos um caça-palavras. Nesse caça-palavras, na página 50, questão 2, vocês devem procurar as palavras ali no caça-palavras, né? As formas verbais no imperativo, para completar as frases, tá? Então, por exemplo, não falta durante o jogo. A falta é uma infração, né? Durante o jogo. Então, não faça, não façam, não realizem, né? O que cabe ali naquela frase, tá? De repente, vocês colocam o modo verbal que não está correto. Como é que vocês vão descobrir? Conforme vocês completam o restante, vocês vão perceber que vocês devem trocar ali as formas verbais, tá? Quando vocês terminarem de completar, vocês vão perceber isso. Façam essa primeiro, porque a próxima daí nós vamos fazer juntos, tá? Então, façam essa. Vou dar aqui no máximo, gente, 10 minutos para vocês fazerem essa atividade. Então, agora são 10h18, no máximo 10h28 estaremos corrigindo.
Ô, tia Mayara, Oi, pode eu acho que eu achei uma palavra. Ô, tia, não sei, mas eu acho que eu achei uma palavra em inglês aqui no caso a palavra. Não tem nenhuma palavra em inglês, tá? Não, mas não é de achar, mas só que eu achei uma aqui. Tá, mas continue fazendo a sua atividade. Sim, eu também. Isso. Ô, mãe, a mãe do Miguel tem aluno? Não, porque a mãe do Miguel não é professora. Então, onde a mãe do Miguel? Terminou, Antônio? Ô, tia Mayara. Oi, Kim. No caso, palavras tem dois faces. Daí pode usar os dois. Não, um é faça Que bonitinho. e o outro é façam. Faça e faça. Tem. Tem um. Aí tem faça lá em cima. Tem faça lá em cima e aí na quinta linha é façam, Entendi. tá? Você daí pode colocar em qualquer um. Tem façam e fila. Mas daí... Pode. Ali cabe nos dois, né? Ó, não façam falta durante o jogo. Faça o gol. Façam o gol ou não faça falta. Cabe direitinho nos dois, tá? Façam e fila junto, tia. Façam e Se fila. uma pessoa só faz gol, não Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Vitor, eu não entendi a sua pergunta. Tipo na quinta linha, né? Tem façam e daí depois fila, né? Daí é tudo junto ou só é façam e fila? Não, é o verbo. Fila é verbo. Mãe, É só a forma verbal que você precisa procurar, tá? Tia, e fila ali não é, né? Ué. Foi o que eu acabei de falar, Brian. Vocês têm que procurar no caça-palavras os verbos que estão no imperativo. Fila não é verbo, tá? Então, não tem nada a ver com a atividade que vocês estão fazendo.
Mais 2 minutos e começaremos a correção. Falta mais 2 palavras e eu não acho. Eu acabei. Também faltam 2 palavras. Não consigo achar. Tia, tem um verbo que se repete ali. Não. Aliás, um verbo se repete, porém um está no singular e a outra forma está no plural, tá? Mas eu achei 6 e não encontro os outros 2. Vamos para a correção. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, já vou compartilhar a tela com a resposta, tá? Eu tô com fome, posso começar com esta? Ô, tia. Oi? A gente ainda tá na 2, né? Sim, na 2. A 3 nós faremos juntos. Posso falar o resultado? Pessoal, eu vou projetar aqui na tela, porque o nosso tempo está curto, tá? Daí eu vou projetar aqui na tela para a gente otimizar o tempo. Então, todos estão vendo, né? O primeiro, não façam falta durante o jogo. O verbo está aqui, ó. Não façam falta durante o jogo. Pratiquem mais esportes. A palavra pratiquem está aqui na vertical. Não coloque a mão na bola. Então, coloque, né? Está aqui. Faça o gol. A palavra faça está aqui. Não pise na linha. A palavra pise está aqui. Passe a bola. A palavra passe está aqui. Durma cedo. A palavra durma está aqui. E por último, respeite o adversário. A palavra respeite está aqui. Então, como vocês devem ter percebido, todas essas frases aqui são instruções para os jogadores, né? De algum ou mais esportes, tá? De um ou mais esportes. Todas as palavras que vocês procuraram no caça-palavras e completaram ali a frase, todas elas são formas verbais no imperativo, tá? Só um minutinho. Pessoal, deu para corrigir? Sim. Então, agora, atenção para a próxima atividade. Pode encher um copo. Eu só quero dar uma instrução e eu espero que seja a última vez que eu vou dar essa instrução.
Eu não estou vendo o Vinícius, não estou vendo o Pablo e não estava vendo o Vitor. Eu tô aqui do lado. Eu tenho que te ver, Vinícius. Eu não estava te vendo. Eu preciso que a câmera de vocês esteja focada em vocês e mostrando vocês. Mas eu tô prestando atenção, Tati. Eu tô aqui, ó. Ok, muito bem. Mas eu preciso que a câmera esteja focada em vocês, tá? Não adianta nada focar a câmera para o teto. Porque câmera desligada e mostrando o teto, para mim, é a mesma coisa, tá? Então, por favor, gente, a câmera focada nos jogadores, certo? Essa é uma regra do nosso jogo aqui, tá? Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte. Ali está pedindo para vocês destacarem do material de apoio um jogo da velha. Não vou pedir que vocês destaquem o jogo, tá? Eu vou pegar um papel aqui, peraí. Também é só fazer 4 riscos, né, tia? Então, não tem necessidade, né? Vou mostrar aqui para vocês. 4 riscos do que Oi, destacar. filho. Pode. Olha só. Esses aqui são os 4 riscos, né, que o Brian falou que formam o jogo da velha, né? O que a gente tem além desse formato ali? Desse, como é que a gente pode chamar? X e bolinha? O tabuleiro, vamos chamar de tabuleiro, né? Jogo! Boleira, tia, boleira! Boleira é quadrada, boleira é quadrada. Aí nós temos... nós temos que escolher um marcador, né? Que geralmente são usados o círculo, a bolinha e o X, né? No jogo da velha, só para... Enfim, quem não conhece, imagino que todos conheçam, mas vou explicar, né? No jogo, o objetivo, cada um tem a sua vez. Um começa, depois vai o outro, né? Até completar todos os quadrinhos, tá? E o objetivo é que alguém faça uma linha reta ou aqui na diagonal, né? Então, eu posso colocar aqui os marcadores ou em linha reta assim, ou em linha reta assim, na horizontal ou na vertical, e também na diagonal, tá? Preciso completar esse jogo. Quem completar primeiro, ganha, certo? O que a gente vai fazer aqui na atividade? Depois que eu mostrei aqui o joguinho para vocês, nós vamos tentar construir as regras desse jogo, tá? A professora vai conversando com vocês e eu preciso que vocês pensem a primeira coisa que nós devemos fazer para poder começar a jogar, tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer neste jogo? A primeira coisa que eu tenho que ter. Fazer Tá, então vamos organizar. Ana Clara, qual é a primeira coisa que, na sua opinião, eu devo fazer? Organizar quem vai ser a bolinha e quem vai ser o X. Escolher os marcadores, você acha? Tá. Bruno, o que você acha? Diferente da Ana, tá? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Fazer o tabuleiro, então. Então, a primeira coisa, nós temos que ter o tabuleiro. Colocar o tabuleiro ao alcance dos jogadores. Eu preciso do tabuleiro, né? Então, a primeira coisa, pessoal, colocar o tabuleiro ao alcance dos jogadores, né? Pode ser em cima de uma mesa, pode ser no chão, pode ser num caderno, pode ser numa outra folha, mas enfim, eu preciso colocar o tabuleiro ao alcance dos jogadores. Podem escrever, tá, gente? Nós vamos fazer uma regra por vez. A primeira, repetindo, colocar o tabuleiro ao alcance dos jogadores.
Já escreveu, Antônio? Joaquim. Gente, desculpa, tá? Mas ele acordou hoje mais cedo e tá aqui. Podemos passar para a segunda regra? Tia, como é que é? Primeiro colocar o tabuleiro ao alcance dos jogadores. Ô, tia, e o segundo é o que a Ana falou, né, tia? Vamos por partes, vamos por partes. Pessoal, eu vou pedir uma coisa para vocês. Só abram o microfone para falar algo que tenha a ver com o que estamos falando, com o que estamos estudando. Não precisa abrir o microfone para rir, não precisa abrir o microfone para dizer algum comentário desnecessário, tá? Por favor. A segunda regra seria aquela que a Ana Clara falou, né? Os jogadores devem escolher os marcadores. Os jogadores devem escolher os marcadores. Posso passar para... São regras. Eu não consegui entender tudo que você falou. Você pode repetir, Dilnei, por favor? Que depois primeiro tem que falar as regras, ele falou. Mais ou menos isso. Então, estamos começando aqui com as instruções e com as regras. Agora, Pode ter alguma coisa que falo também. Vamos para a terceira parte, então. Qual seria o terceiro passo nesse jogo? Nós já colocamos o tabuleiro ao alcance de todos, cada um já escolheu o seu marcador. Davi Henrique, qual é o próximo passo? Jogar. Tia, posso falar? Pode, Miguel. Escolher quem começa? Perfeito. Decidir quem começa o jogo. Então, terceiro passo, decidir quem começa o jogo. Ou decidir quem vai jogar primeiro, enfim. Depois que decidimos quem começa, aí o que a gente faz? Joga. O que escolheu? Tenta marcar o ponto. Marcando. Liz. O que eles escolheram começar o jogo primeiro, marca onde Escolher quer. um lugar para posicionar o coisinha dele. Vinícius, você pode respeitar a sua colega que está falando? Liz, por favor. O jogador que eles escolheram começar a marcar em algum lugar do tabuleiro. Então, escolher quem vai jogar, né? Não, depois, gente... Fala, Vinícius. Não. Aqui, tem como resumir isso para não ficar um textão grandão? Exatamente. Você tem uma ideia de como a gente pode resumir? Sim. Marcar... Um jogador marca o X e o outro a bolinha, até fazer uma linha diagonal ou vertical.
Então, eu ainda tenho uma ideia de como resumir ainda mais. Olha só, depois que... Você quer falar a sua ideia? Pode falar, Vinícius. Por que tal a gente botar o jogador que foi escolhido para começar, escolher um lugar para botar o X ou coisa que ele escolhe, né? Isso já foi falado, né, Vinícius? Isso já foi falado. Pessoal, vocês podem colocar o seguinte, é uma ideia. Se vocês quiserem colocar de forma mais detalhada, tudo bem. A minha ideia é que a gente coloque assim, ó. Alternem as jogadas. O que é alternar? Um joga uma vez, outro joga outra vez, e assim vai, né? Uma vez de cada, tá? Então, a minha ideia é que vocês escrevam, alternem as jogadas, tá? Quem quiser escrever de forma mais detalhada, fique à vontade. E agora, para explicar como o jogo funciona, quem é que ganha, gente? Quem fizer uma linha inteira na diagonal vertical. Isso. Então, a gente pode colocar agora ali embaixo o objetivo do jogo, né? Qual é o objetivo do jogo? Completar uma linha com 3 marcadores. Aí essa linha pode ser diagonal, horizontal ou vertical, certo? Então, podem colocar objetivo do jogo. Objetivo do jogo, 2 pontos. Completar uma linha com 3 marcadores. Quem você está escrevendo? Completar uma linha com 3 marcadores. Ponto. A linha pode ser horizontal, vertical ou diagonal. Daí já é 6, né, tia? Ô, tia, como escreve diagonal? Diagonal, com L no final. Terminando de escrever essas orientações, eu gostaria que vocês voltassem lá desde o início. Eu não escrevi como vocês escreveram, tá? Agora a gente vai pensar em como colocar todos os verbos aqui no imperativo, tá? Por exemplo, a primeira instrução do jogo foi colocar o tabuleiro ao alcance de todos, né? Dos jogadores. Como é que vocês colocaram esse verbo? Colocar o tabuleiro ou coloque o tabuleiro? Colocar. Então, agora vocês vão passar para o imperativo. Coloque o tabuleiro. Por que eu fiz isso? Tem que apagar tudo de novo. Tem que apagar. Não, você não vai ter que apagar tudo. Você vai ter que apagar a palavra que não estiver no imperativo. Se estiver, coloquem. Ô, Vinícius, a professora está fazendo isso para que vocês percebam a diferença, tá? O verbo no imperativo, ele vai mandar você fazer. Então, faça.
no imperativo, tá? Se vocês colocaram a palavra coloquem, ok, está no coloque ou coloquem, né? Está no imperativo. Agora, se vocês usaram colocar, aí não está no imperativo, vocês devem mudar. Já corrigiram? Depois foi dito para escolher um marcador. Todo mundo colocou escolher um marcador? Então, como é que ficaria essa palavra, esse verbo, no modo imperativo? Escolha. Escolha ou escolham, tá? Já que o jogo é em dupla, vocês podem colocar no plural, tá? Escolham um marcador. Ô, tia. Oi. Eu coloquei, os jogadores têm que escolher os marcadores. Então, escolham os marcadores. Se tiver que arrumar a frase toda, arrume. O objetivo é que a gente perceba a diferença e use o modo imperativo, tá? Para seguir as regras, né? Então, escolha um marcador, ou escolham, como eu falei. A próxima regrinha que nós conversamos aqui foi para decidir quem jogaria primeiro, né? Vocês colocaram decidir? Decidir está no modo imperativo? Não está. Não. Então, como é que eu colocaria? Decida. Como, Pedro? Decida. Decida. Decida ou decidam, né? Como o jogo é em dupla, eu tenho que colocar no plural. Acho que fica melhor, né, gente? Já que o jogo é em dupla. Aí, a próxima regra, a gente conversou que é preciso, então, alternar, né, as jogadas, certo? Vocês colocaram alternem as jogadas ou alternar as jogadas? Alternar. Está no imperativo? Não. Não está. Então, alternem as jogadas, tá? Arrumem e coloquem ali o verbo no modo imperativo. Eu já tinha botado alterne. Ótimo. Acabou por aí? Mas depois objetivo daí. Isso, daí tem o objetivo. Fala, Vinícius, o que você falou? Eu botei diferente, eu botei escolher o lugar para posicionar a bolinha ou o X. Então, escolha. Tá? Porque escolher não está no imperativo. Então, escolha. Depois, deixa eu perguntar para Lara Matos, como é que você colocou ali o objetivo do jogo? Você pode ler para a gente? Eu coloquei, marquem uma linha com 3 marcadores. A linha pode ser horizontal, vertical ou diagonal. Perfeito. Então, ela colocou assim, ó, marquem. Já está no imperativo, né? Se ela colocasse assim, objetivo do jogo, marcar uma linha, nananana, o verbo marcar não está no imperativo. Tia, passa a tarefa, corre, olha o horário. Não tem problema, Vinícius, faltam 10 minutos, fica tranquilo, tá? Então, como ela colocou marquem, já está perfeito, tá? Então, vejam aí o verbo que vocês utilizaram e troque para o modo imperativo, certo?
Aí, então, a gente pode passar para a página 51. Na página 51, pessoal, eu vou explicar e vocês vão fazer como tarefa, tá? Vocês têm ali algumas perguntas, tá? Que vocês devem responder sem pesquisar, tá? De acordo com a conversa que tivemos hoje e com os conhecimentos já que vocês têm sobre o basquete, vocês vão responder ali as perguntas, letra A, B, C, D, E e F, tá? Até a letra F. Não pode ler o texto, tá? Se ler o texto antes, não tem graça. Então, respondam as perguntas, depois vocês vão ler o texto. Nesse texto tem muitas informações, e aí tem textinho lá na outra página também, tá? A primeira é aproximadamente 2 metros. Depois de ler o texto, então vocês vão ler o trechinho que tá ali, que fala sobre o garrafão, tá? Aí tem perguntas sobre o garrafão. O que acontece? Vocês vão fazer a próxima atividade pensando no diminutivo das palavras. O que é o diminutivo, gente? É quando a gente fala de algo pequeno, né? Nem sempre é de algo pequeno. Por exemplo, assim, eu posso dizer para o meu filho, Joãozinho, vem aqui com a mãe. O João não é pequeno, né? Nesse caso, eu falei Joãozinho porque eu demonstrei um carinho, um afeto. Mas na maioria das vezes é para demonstrar algo pequeno, tá? Deu para entender? Isso, gente, é muito tranquilo de fazer porque vocês já sabem, né? A gente só está relembrando. Porém, como eu falei, em algumas situações, as palavras podem estar no diminutivo, mas não representando algo pequeno, como o exemplo que eu dei. Ou então, as palavras podem ter a mesma terminação, mas não está no diminutivo. Um exemplo, golfinho. O nome é golfinho. Mas e ele é grande. Isso, e não está no diminutivo, tá? A palavra ninho termina com inho, mas a palavra ninho não está no diminutivo, tá? Então, algumas vezes a gente pode... Não tem nada a ver o nome e a diferença dele pode ser diferente. O nome ele pode ser grande. Pensando em tudo isso que eu falei, vocês vão fazer a questão 8, na página 53, assinalando as palavras que não estão no diminutivo. A questão 9, a palavra Paulinho, ela pode indicar o quê? Lembram do exemplo que eu dei do meu filho, Joãozinho? Então, a palavra Paulinho, ela sempre vai indicar uma criança pequenininha? Paulinho? Número 10, vocês irão formar o aumentativo no feminino e no masculino, quando for possível. Por que quando for possível? A palavra rapaz tem o aumentativo, é rapagão ou rapazão, tá? Mas tem feminino da palavra rapaz? A palavra rapaz, tá? Não, né? Rapaz é rapaz. Então, eu não vou formar ali o aumentativo dessa palavra, tá? Homem, o feminino é mulher, mas tem homena, sei lá, não tem, né? Homem, é uma palavra masculina. A gente está falando da palavra e não de gênero, tá? Estamos falando da palavra. Tem feminino da palavra homem? Não tem, né? A palavra amarelo tem, é amarelo e amarela, né? Então, façam quando for possível os dois, feminino e masculino. Quando não for possível, façam só o masculino, tá? E a número 11, vocês têm que assinalar as palavras que não estão no aumentativo, tá? Então, prestem bastante atenção aos enunciados, realizem essas atividades e mais tarde
eu mando a correção para vocês. Alguma dúvida? Não. Não? Ô, tia, na 10, se não tiver, não é para completar? Se não tiver, não é para completar. Como no caso do papel. Existe papela? Não, mas existe Vou comprar uma papel, papela. Não tem papela, né? Vou, sei lá. Não, tem papela. Encontrei um homem desconhecido na rua. A palavra homem tem masculino e feminino? Não. Tem a mulher, né? Gênero feminino. Mas não tem a palavra, sei lá, homena, não vejo agora um outro nome. Rapaz, não tem rapaza, né? Então, não precisa colocar ali no feminino, tá? Aí, se tiver para colocar no aumentativo ou não? Isso, cachorro. Cachorro. Qual é o aumentativo de cachorro? Cachorrão. Cachorrão. E existe a palavra cachorra? Sim. Sim. Então, qual é o aumentativo da palavra cachorra? Cachorrona? Cachorrona. Tá? Engraçado. Mais alguma dúvida? Não? Então, gente, ó, beijos. Agora eu gostaria de bater uma fotinho com vocês, bem rapidinho. Todo mundo feliz, porque não voltamos às aulas presenciais, mas temos um recurso maravilhoso, né? Alunos topíssimos. Exatamente. E a professora mais top ainda. Ah, garoto esperto. Isso aí. Obrigada. Ô, Davi, eu não vou conseguir te enxergar, Davi. Você tem que acender a luz, tá? Isso. Agora vamos lá. Como é que a gente vai fazer pose hoje? Já sei. Gente, vamos fazer um protesto porque não voltou às aulas? Todo mundo fazendo cara de mal, de bravo? Tá. Tem gente que não tá fazendo cara de bravo, não. Meu. Ótimo. Agora vamos fazer uma sorrindo, que daí eu ponho as duas, tá? Tá. Beleza, gente? Ó, beijo. Até amanhã, tá? Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Só para saber, a página